Boa noite, galera. Tudo bem? Mais uma live aqui do Crefito 2, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Leonardo Brito, sou conselheiro, tá? do Crefito, tá? E sou o coordenador da CT, né? Da Câmara Técnica de Fisioterapia Esportiva. Hoje aqui a gente vai ter um convidado ilustre, né? Que é o Dr. Alex Evangelista, né? Esse craque aí da fisioterapia esportiva. Fazendo convite para ele, tá? Vocês entrando aí, já estou vendo aí pessoas conhecidas entrando. Oi, Bia. E aí, doutor Alex Evangelista, prazer falar com você, meu amigo. E aí, doutor Leonardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Né, hoje vamos bater aí um papo sobre fisioterapia esportiva, gente. Né, tantas pessoas pediram, Alex, vou te chamar de Alex, você tá? Tá legal. Um pouco aqui a formalidade, né? Vamos Imagina. Tá bom? Muitas pessoas estavam pedindo essa live de fisioterapia esportiva para conhecer o campo de atuação do fisioterapeuta, né? Falar aí um pouquinho, né, do seu trabalho, né, na fisioterapia esportiva. Você aí que é um ícone, né? Com passagem aí em várias, né, modalidades esportivas, né? Inclusive na seleção olímpica, né? Teve o prazer aí de trazer essa medalha aí tão esperada, né? Tá? Então, assim, eu vou deixar você fazer a sua apresentação, doutor Alex, tá? Para a gente poder começar a nossa live. Então, aí fala pra gente aí, tá? Quando você começou a trabalhar aí com a fisioterapia esportiva, como é que você ingressou, né? Qual foi os seus trabalhos aí? Como é que você ficou conhecido aí, né, na fisioterapia esportiva? Na verdade, Leonardo, aconteceu comigo um acidente de percurso, né? Uhum. Eu era oficial do Exército, eu era R2 do Exército, um período de 9 anos e 8 meses. E eu visitando a minha avó, passei em frente à faculdade, vi que estava uma chamada para o vestibular de fisioterapia. E naquele momento, naquela época, em 1995, 96, estava muito em voga a fisioterapia esportiva por conta do Newton Petrone. Esses caras aí que são ícones da fisioterapia esportiva, né, que a gente deve todo o respeito. Newton Petrone, Fábio Marcelo. Provavelmente o Fábio vai aparecer aqui para dar um toque para a gente também. Uhum. Rosan. E eu, como gosto muito de esporte, aquilo me chamou a atenção e resolvi fazer a faculdade de fisioterapia. Após fazer a faculdade de fisioterapia, na Universidade Estácio de Sá, eles tinham lá um compromisso com a iniciação científica e havia um congresso entre os alunos, né? O nosso amigo Fábio Feitosa participou muito disso daí, inclusive foi tem ingerência dele. E a gente fazia os congressos e aí tinha um campeão do congresso, né? Aí, por 2 oportunidades, eu ganhei esse congresso falando de eletroterapia. E aí o doutor João Shoa, mais o professor José da Rocha, me convidou para ir fazer o trabalho na Luciana Novaes, aquela menina que tomou o tiro da Estácio. Não sei Sim. Fui convidado para fazer um trabalho de eletroestimulação nela. E aí, aquilo foi muito veiculado na mídia. Aí eu recebi um convite do presidente Eurico Miranda para ir para fazer um trabalho para a parte esportiva, lá no Regatas Vasco da Gama, né? E aí, foi assim que começou a minha história. Eu comecei no Vasco da Gama, implantando um trabalho de base lá. Recebi o apoio do Fábio Marcelo, por exemplo, que é um fisioterapeuta expoente na fisioterapia esportiva. Recebi um apoio muito grande dele, me deu muito o caminho das pedras. E aí eu segui como fisioterapeuta do Vasco. E em 2005 eu fui para o Catar, voltei para o Vasco, fiquei 6 meses no Vasco. Depois eu fui para o Japão, fiquei 6 anos no Kashima Antlers. Depois eu voltei, fiquei no Botafogo 2 anos, fiquei 1 ano no Santos. Voltei para o Vasco para um convite do próprio Eurico Miranda para fazer o Capres, que era uma intenção minha de tornar o departamento médico departamento de saúde. Nós conversamos isso na CT, né, Alex? Exatamente. E aí a minha intenção é de que se é um departamento transdisciplinar, multidisciplinar, né,
Por que departamento médico se tem todo o envolvimento de todas as áreas, né? Preparação física, fisiologia, fisioterapia, preparação física, nutrição, psicologia, médico, enfim. E aí eu consegui implantar o CAPS naquela época. Depois, aí em 2016, por esse trabalho, fui convidado para coordenar a fisioterapia da seleção brasileira nas Olimpíadas de 2016. Graças a Deus, com referido sucesso que a gente conseguiu. Eu lembro que a comissão técnica ela só interfere quando é positivamente. A gente não ganha jogos, né? Quem trouxe a medalha foram eles, atletas. Sim, sim. Mas quando a gente tem a nossa participação ali, árdua, inclusive, de ficar noite sem dormir para tratar os atletas, para conseguir acompanhar aquela rotina louca de treinos e jogos. E aí nós ganhamos. Aí eu fui para o Estoril, em Portugal, para coordenar também, fazer esse departamento de saúde. Deixei esse legado lá no Estoril. E depois voltei para o Japão. Fiquei no Japão em 2018, quando eu recebi o convite para poder ir para a seleção de Camarões, também fazer esse projeto científico e fazer com que a fisioterapia tivesse um espaço grande, né, na ação transdisciplinar. É um pequeno pedaço da minha história, Leonardo. Pô, mas é excelente, uma trajetória excelente, né? E aí, eu queria saber, assim, eu acho que é a maior dúvida, né, que nós temos, né, em relação à abordagem da fisioterapia esportiva, né? E uma abordagem aí de procurar aí a fisioterapia não de uma clínica, né, de traumatortopedia. Qual é a diferença, né, do fisioterapeuta esportivo, né, a especialidade de fisioterapia esportiva, né? Qual é a importância dessa abordagem, né? Qual a diferença de se atuar na fisioterapia esportiva, né? Na verdade, quando eu fui fazer, eu estava no Santos, eu fiz uma prova para o doutorado da USP, na odontologia esportiva. Ó, imagina, eu, fisioterapeuta, fui lá. Fui de abusado, passei na prova e eles pediram que eu apresentasse a minha hipótese, né? O porquê de eu estar ali, porque eles abriram essa questão transdisciplinar, porque na relação da articulação temporomandibular, eles perceberam que havia uma necessidade muito grande do envolvimento do fisioterapeuta no tratamento. Né? Então, tem alguns procedimentos cirúrgicos, mas com o fisioterapeuta, isso tinha um grande ganho. E eu fiz a prova, passei, e aí na palestra que eu tinha que fazer para apresentar a minha hipótese, a coordenadora do curso, né, a doutora Dalva, me perguntou o seguinte: Alex, muito bonito você falar que a fisioterapia esportiva ela atua desse modo, mas qual é o ganho que a sociedade tem com isso? A parte esportiva, Leonardo, para mim, foi o que eu respondi para ela. A parte esportiva, para mim, ela tem uma obrigação, uma responsabilidade enorme de trazer projetos que são muito mais vistos pela mídia, né? Nós que trabalhamos com a esportiva temos um aporte financeiro muito maior e trazer para a sociedade, de modo geral, ganhos que a gente tem com esse aporte financeiro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, foi até o exemplo que eu dei, na Fórmula 1. O que a Fórmula 1 tem a ver com a nossa vida? Aí você diz nada. Tem tudo, né? Porque o teu carro hoje tem freio ABS, e tem freio ABS graças à Fórmula 1. E a fisioterapia esportiva também tem essa responsabilidade, né? De, através dos avanços que são conquistados na fisioterapia esportiva, trazer para a sociedade como um bem comum. Então, eu acho que a fisioterapia esportiva ela tem uma diferença, sim, se você for falar didaticamente. Ela tem uma diferença da traumatortopedia, tá? Aí você vai me perguntar, por quê? Um trauma, né? Um trauma direto num tornozelo, ele é tratado com uma pessoa idosa de uma maneira e com um atleta que tem metabolismo acelerado de uma forma completamente diferente. Então, tem a mesma biologia, tem a mesma artrocinemática, mas tem ações diferentes. Um atleta corre a 30 km por hora, um idoso tem a marcha pé-de-pés. Então, os recursos aplicados na fisioterapia esportiva, eles são, sim, muito diferentes. Metabolismo, via energética, por que um atleta corre 5 metros de um cone para o outro? Então, quando eu vou fazer a transição, então você vê muito fisioterapeutas fazendo, teoricamente, né, entre aspas, treinamentos no campo. Não é transição, é teste, adaptação, né? Tudo seguindo o princípio básico da fisiologia do exercício.
Então tem Sim, uma sim. pequena diferença e essa lacuna ela precisa ser preenchida com a especialização. Sim, exatamente, exatamente. Você tocou aí nos atletas, Alex. E nós sabemos aí, né, a diferença aí entre os atletas que nós temos. Nós temos o profissional, nós temos aquele amador, né? E tem aquele recreacional também, só do final de semana, né? Qual é a abordagem? Existe diferença na fisioterapia esportiva para cada atleta, abordagem? Né? Como é que é? Existe. Existe, existe. A artrocinemática, eu estou dando um exemplo, tá? Estou falando Tá. aqui, a artrocinemática, ela é igual, né? Agora, a força, a soma vetorial, a cinemática vetorial, ela é diferente, né? Então, se Uhum. você vai utilizar o teu aparelho locomotor para correr 5 vezes na semana, 30 quilômetros, é uma coisa. Agora, você só vai fazer ali uma atividade, uma corridinha, porque o médico recomendou para poder melhorar a tua sensibilidade à insulina. Aí você tem que ter uma abordagem diferente, né? Uhum. Sim, 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 sim. Agora, eu acredito, Leonardo, que o fisioterapeuta ele tem que começar a se acostumar ao generalismo, né? Então, aonde eu fui buscar a minha compreensão? Falei, cara, eu tenho que saber sobre quais são os princípios básicos da neurofisiologia, né? Quem é o primeiro neurônio? Quem é o segundo neurônio? O que é a decusação das pirâmides? Como ocorre o leminísco medial lá no tálamo? Uma informação. Muito bem. Eu também tenho que saber o que é sensibilidade à insulina, estudar como ocorre, quem são os órgãos envolvidos nessa produção, quem que faz isso, quem que coordena isso, quem é o sistema endócrino, né? O eixo hipófise, hipotálamo hipófise. Eu preciso, porque não é só eu fazer cinesioterapia. Eu tenho que entender todo Uhum. um contexto para eu poder ser generalista e conseguir atingir resultados mais profundos. Esse Uhum. é um pouquinho do meu pensamento, entendeu, Uhum. Leonardo? Uhum. Excelente, excelente, Alex. E aí você teve uma vivência, a gente fez um roteirinho, mas eu vou te fazer uma pergunta específica, né? Qual é a diferença, né, de nós trabalharmos, e você trabalha com isso bastante, com prevenção de lesão, Alex? Qual foi a sua experiência aí no Vasco? Você implantou esse serviço, né? E qual Então, é a diferença? O que vem a ser prevenção de lesão aí para o fisioterapeuta, né? Como ótima pergunta. monitorar isso, né? Ótima pergunta, Leonardo. Na verdade é o seguinte, eu me lembro que eu estava no quarto período e o meu professor, eu vou citar o nome aqui, porque até hoje, quando eu vejo, ele ri para mim sobre isso. Alexandre Paixão, muito conhecido pela maior Sim, parte de sim. nós. O Paixão teve aqui semana passada aqui com a gente aqui. Ele em sala de aula, o que é prevenção de lesão? Que eu fui perguntar, isso não existe, né? Aí o conceito, a semântica, a gente estava falando a mesma coisa, mas com um contexto diferente. E aí eu digo assim, aquilo que chamou tanto a minha atenção, o que ele quis me dar foi o seguinte, não é que não exista prevenção de lesões, é que isso precisa de um cuidado maior. Porque a prevenção de lesão, ela não tem um certificado de garantia. Ó, tu está fazendo tá fazendo esse trabalho de prevenção, você nunca mais vai machucar. Isso não é uma verdade, né? O que a gente pode afirmar é que talvez você leve mais tempo fazendo atividade física, segundo a Organização Mundial de Saúde, esporte é saúde, e você tem que fazer atividade física pensando em prevenção e está na ferramenta do fisioterapeuta prevenir lesões, como ajustar a artrocinemática, ajustar a cinemática vetorial, ajustar a pisada, ajustar a marcha, enfim, todos esses contextos que você precisa reunir numa coisa só e, às vezes, num momento só você fazer tudo isso. Né? Didaticamente é separado, mas na hora que você vai atuar não é tão separado assim. Tudo Uhum. acontece no mesmo momento. E o que eu estou querendo te dizer é que quando eu entrei, quando eu quis fazer o CAPRES, eu quis mostrar o seguinte, o fisioterapeuta, ele tem na mão, provavelmente, um dos maiores recursos que, para mim, sob o ponto de vista saúde, seja um dos mais importantes, que é prevenir lesões, ajustando, organizando a arquitetura corporal, a bioengenharia. E aí, o que eu tentei trazer naquela época? Um recurso a mais para o fisioterapeuta, né? Dar ao fisioterapeuta uma importância maior no que diz Uhum. respeito ao cenário, principalmente futebolístico.
entendeu? E aí você me pergunta, mas como? Então, quando o fisiologista ele vai lá e analisa CK, né? Vamos ver como é que está o componente metabólico. Termografia, que é muito usado hoje pela fisioterapia, a partir do infravermelho, descobrir como é que está, porque a pele reflete normalmente, a maioria das vezes, a pele ela manifesta o que está acontecendo com o seu corpo, né? Então, quando você faz a termografia, você já começa a perceber, ainda não é uma lesão, é um estado subclínico. Então, se eu tenho ali uma hipocoloração, uma Uhum. hipometria correlacionado a um determinado músculo diferente do contralateral, antes que aconteça o problema clínico, eu posso agir. Então, normalmente, a prevenção se dá dessa maneira. Agora, isso cria um trabalho enorme, né? Que se você me perguntasse assim, Alex, isso é possível na clínica do dia a dia? Eu acredito que sim. É que ainda é impossível vender prevenção, né? Uhum. Sim, sim, sim. Vem à minha clínica para você fazer musculação sem se machucar. É quase impossível ainda, né? Uhum, uhum, uhum. Fazendo Não sei se essas eu... análises, né? Exatamente. É muito, muito legal isso, né? E na época, né? Eu lembro que vocês tiveram até um bom tempo, né, Alex? Com lesão zero, né? É, No... inclusive, Leonardo, isso foi uma coisa legal, assim. Isso não foi levantado por nós, tá? Para até alguns colegas que têm dúvidas. Ah, vocês falaram para poder ganhar mídia, etc. Mas isso não foi levantado pela fisioterapia na época, foi levantado pelo Globo.com. E a gente não tinha nem percebido isso. Quando a gente percebeu, o time tinha sido escalado 34 vezes consecutivas sem lesão. O mesmo time tinha sido convocado para jogos 34 vezes. E aí, naquela época, foi levantado isso para todas as mídias, esporte espetacular, etc. E isso foi legal, porque trouxe para a fisioterapia mais um instrumento de evidência. Né? Porque, Uhum, na verdade, nós somos objetos de estudo. Né? Eu até costumo dizer isso. A maioria dos artigos, a gente está sempre trabalhando baseado em evidência. Mas nem sempre a maioria dos artigos foram relacionados com a população que a gente trabalha. Né? Então, eu vou lá falar uma prevenção de lesão para quem acelera acima de 20 km por hora. Foi num atleta universitário dos Estados Unidos. Quer dizer, não é num atleta do Flamengo, do Botafogo, do São Paulo. Então, isso também cria para a gente uma não realidade. E a gente uhum, precisa ser real. E quando nós estamos nesse meio especificamente, nós somos objetos de estudo. Queria eu pegar o córtex de todos os profissionais que trabalham no futebol, no esporte em geral, e colocar assim numa sala para poder fazer um pergaminho e fazer uma leitura desses trabalhos, para uhum, poder fazer uma análise, né? Mas uhum. infelizmente não é possível. Sim, sim, sim. Muito legal, muito legal. Então, Alex, assim, e como funciona essa relação do fisioterapeuta esportivo com a equipe de saúde, né? Com o médico do clube, com o psicólogo, com o preparador físico, com o treinador, com o gestor e com o próprio atleta, né? Vamos falar aqui do profissional, né? Como é que fica, como é essa relação, né? Como Bom, isso está hoje? muito melhor. Eu vou falar para você que a gente tem que render homenagens. Eu conversei com o presidente do Crefito, falei uma vez com você, a gente precisa render homenagens para Newton Petroni, Rosan, isso é incontestável. Eu lembro que quando eu era estagiário, sequer podia ir no vestiário, né? Hoje o treinador te chama na sala para conversar sobre como está a situação do atleta. Então, quer dizer, é um avanço assim estratosférico, entendeu? Foi um Uhum. avanço muito grande. E a gente deve isso a Fábio Marcelo, Rosan, Newton Petroni, a gente Claudio Honor, a gente deve muito a esses caras, entendeu? Sim, sim. Isso é muito importante, né? Eles abriram aí o campo de atuação para a fisioterapia esportiva, principalmente no futebol, né? Vamos dizer assim, né? Eles foram desbravadores aí da fisioterapia esportiva, né? Muito legal isso. E você lá no... Tô te pegando como exemplo, porque acho que sua passagem nesse centro do Vasco da Gama, vamos dizer assim, foi marcante porque você acabou coordenando essa equipe de saúde, né? Importante você falar um pouquinho como é que era essa relação, Isso né? gerou muito problema para mim, né? Por quê? Porque alegavam, né, por diversas vezes, que eu não era médico e como é que eu estava chefiando um departamento onde havia médicos
problema não era com os outros, era com os médicos. Uhum. E aí fui muito bem recebido pelos médicos, né? Fui muito bem recebido, foi muito cortês a nossa relação, né? Com os médicos da época que estavam no Vasco. Eles entendiam que, por exemplo, o próprio Hospital Sara, a presidente do Hospital Sara é uma psicóloga, quer dizer, isso não quer dizer nada, né? Você gerenciar, né, um posto de atendimento familiar, às vezes o gerente é um enfermeiro, não é isso? Então, quer dizer, o fato de você fazer gestão não significa que você está acima profissionalmente de ninguém. Por isso que eu tentei implantar transdisciplinaridade. Não é multidisciplinaridade, tá? Transdisciplinaridade. E qual é a diferença, Alex? Aproveita aí e faz essa diferença entre a multi e a trans, para as pessoas poderem entender. Né? Que muitos acabam ouvindo a multi, acaba falando, mas na verdade, às vezes, está até trabalhando com a trans, né? Exatamente. A multidisciplinaridade é o organograma, está lá no papel, né? O psicólogo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o preparador físico, né? Isso aí está lá no papel, mas eles não se falam. Eu tenho, mas o fisioterapeuta atende, fecha a porta, vai embora e não conversa, né? E agora, por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Você está fazendo um trabalho com o seu paciente para ganhar massa muscular, mas o médico, sem conversar com você, está prescrevendo nimesulida. E já tem artigos publicados no momento que esse nimesulida tem uma ação, tá? Tem uma ação na síntese proteica, onde a tinina vai reagir, e aí vai ter miostatina, que é uma proteína que impede o crescimento muscular. Isso aí, ou seja, se eu estou trabalhando para ganhar massa muscular e o cara está prescrevendo medicamento contrário, olha o choque. Alguma coisa não vai dar certo. Então é necessário ter uma conversa para que a gente transite entre as áreas, mas para isso requer estudo, reconhecimento do estudo, reconhecimento do profissional com quem você está debatendo. Não pode ser uma discussão de egos, entendeu, Leonardo? Tem que ser um debate científico, justo, honesto, respeitoso, né? Porque é o que eu tentei mostrar, que as profissões, elas se equivalem, cada um no seu quadrado. Porém, a transdisciplinaridade é essa. Você vai debater com ele que o teu trabalho nesse momento requer que você impeça a miostatina seja proliferada. E aí ele tem que talvez encontrar uma outra saída. Se o paciente tem dor, talvez ele só prescrever um analgésico. Né? E aí é isso que é transdisciplinaridade. A multidisciplinaridade eu faço, vou embora e se dando resultado do paciente. Sim. Excelente, excelente. E daí vem aquele gancho que você falou no início, né? A importância do fisioterapeuta ter o conhecimento de neurofisiologia, da própria fisiologia, né? Bioquímica, é importante conhecer bioquímica, muita coisa. E às vezes passa-se na faculdade, bioquímica, né? Ai, meu Deus. Vou sair de sala de aula. Vou sair. Mas isso é importante, né? E conseguir associar as técnicas, né? O que está acontecendo naquele tecido, naquele momento, né? O que está sendo liberado, né? Quanto tempo vai permanecer aquela ação, né, naquele atleta, né? Eu fiz uma técnica manual. Por quanto tempo isso vai durar, né? Isso é importante, né? Isso é importante, né? E aí a gente entra até na questão aí também, puxando ainda da prevenção, né? O recovery, né? Aquela fase do recovery, né? O que a gente vai fazer com os nossos atletas, né? Então, mas aí é que tá. Além da inspiração, que é o conhecimento fisiológico que você tem a transpiração. Porque tu imagina, o jogo termina meia-noite. Tu ainda tem ali mais 2, 3 horas de trabalho para você executar para que você tenha realmente uma verdadeira recuperação, né? Porque é pós-exercício que começa a cadeia humoral a funcionar, né? Os hormônios começam a ser despejados ali e aí você precisa ter um controle dessa cascata para que seja favorável e não desfavorável. Sim, exatamente. E, Alex, qual é a diferença aí entre atuar aqui, né, no Brasil, né, e no exterior? Sabemos aí que a fisioterapia, né, brasileira, ela é muito bem vista, né, no exterior, né? Grandes nomes, né, acabam indo lá. Você é um, né, que de vira e mexe está atendendo aí atletas, né, internacionais, né? E eu sempre falo para meus alunos, Alex, uma coisa, né? Para trabalhar com fisioterapia esportiva, aliás, na área de saúde, né? Tem que conhecer algum idioma, vamos dizer assim, né? O principal é inglês, né? Mas
Tá bom, me adapto, então tá, vai com o espanhol então, mas tem que conhecer, né? Não tem jeito, né? E a gente até uma vez bateu um papo, né, na CT, né, a respeito disso, né? A dificuldade, às vezes, de indicar um profissional, né, por Sim. conta, para atuar no exterior, por conta, né, de ter esse conhecimento, né, do idioma. Então, fala pra gente qual é a diferença de atuar aqui, a diferença lá e como nós somos vistos lá fora, né? Graças a Deus, por conta de alguns grandes nomes que foram antes para o exterior, a fisioterapia esportiva ela é hoje considerada a melhor do mundo, né? Isso aí eu tenho experiência própria. Então, quando eu cheguei no Japão, nós já éramos tratados com uma reverência enorme. Então, é muito mais fácil. Vou te falar que é mais fácil trabalhar lá do que aqui. Porque lá você é tão bem visto, você é tão bem recebido. Quando eu cheguei na seleção de Camarões, eu fiquei espantado como que os caras que trabalhavam com fisioterapeutas brasileiros em seus países, né? Por exemplo, o Chupo trabalhava com o Bruno Maziotti no Paris Saint-Germain. Então, eles já olhavam para a gente com um respeito acima da média. Então, é mais fácil lá que aqui. Uhum, sim, sim. Mas é o que eu não vou te falar. Toda oportunidade que você recebe, você tem que estar preparado. Eu falo isso para meu filho todo dia. Então, quando tiver uma oportunidade, eu, por exemplo, tive várias indicações para fisioterapeutas para fora do país, mas o cara não estava preparado, não falava a língua, não conseguia desenvolver outros requisitos que eles cobram lá fora, né? Então, o fisioterapeuta ele tem que entender o seguinte: ele não tem que ficar procurando emprego em clube de futebol ou no atletas de outras modalidades. Ele tem que estar preparado, porque é mais difícil você encontrar uma pessoa preparada para atuar nessa área e tem mais vagas do que tem pessoas para ocuparem. Uhum, uhum. E aí, pegando esse gancho, muitos egressos, né? Eles acabam aí, né, perguntando, pô, é difícil entrar no clube de futebol, porque, na verdade, muitos, né, olham com essa pompa, né? Eu vou trabalhar no Vasco, vou trabalhar no Flamengo, vou trabalhar no Fluminense, né? Mas esquece que a fisioterapia esportiva não são só esses clubes, e não só o futebol. Tem Não. outras modalidades e tem a própria clínica, né, de fisioterapia esportiva, né? Isso é importante, né? A gente deixar elucidar bem, né, para as pessoas que estão aqui participando dessa live, né? Total verdade, total verdade. A gente tem colegas na CT, né, na nossa comissão, que são de outros esportes, inclusive que eu me orgulho muito, né? O pessoal que trabalha com os paralímpicos, Eu ia falar isso agora, né? são as A verdadeiras nossa fisioterapeutas da área colega esportiva. lá, né? A Márcia, né? A Que Márcia. trabalha e ela até levantou umas questões lá discutindo do Paralímpico, a importância que Sim, tem, né? A valorização que tem esse profissional dentro do esporte, né? E, exatamente. e aí apareceu uma pergunta aqui, Alex, eu queria fazer para você. Como ingressar na fisioterapia esportiva? É difícil um egresso entrar? Porque subiu aqui uma pergunta sobre isso. É difícil? É muito difícil. Leonardo, se eu falasse para vocês aqui, não, é muito fácil, basta você bater lá na porta, não é assim. Eu digo o seguinte, eu sempre disse isso para todo mundo, toda vez que me pergunta. Não adianta você pegar o teu diploma, botar debaixo do braço e agora eu sou fisioterapeuta esportivo, vou esperar uma oportunidade. Você só vai se aborrecer e vai sujar o teu diploma, né? A questão é, você tem que estar preparado. Primeiro, em primeiro momento, aprender uma língua, uma segunda língua. Isso é muito importante para o fisioterapeuta que trabalha na área esportiva. Você tem que estar preparado realmente de forma generalista, né? Você tem que conhecer neurofisiologia, fisiologia, bioquímica. Acredite, eu fui entender por que houve desenvolvimento da fíbula no homem, no homem de Neandertal. Por que existe a fíbula? Né? Por que a artrocinemática do joelho ela tem uma correlação com essa fíbula? Por quê? E aí você vai entender algumas dores que são correlacionadas à artródia entre fíbula e tíbia. Muito bem. Mas o que eu quero dizer não é fácil. Agora, está longe de ser impossível. E toda vez que você se prepara e você está preparado, automaticamente o esporte te alça para dentro. Né? Uhum, E aí você se faz ser visto pela sua capacidade. Entendeu? Pela sua uhum, capacidade. uhum. E o fisioterapeuta esportivo, ele geralmente atua aí na urgência também? Ele tem que entender um pouco dessa questão de suporte básico de vida, nessa parte de urgência, né? Para mim é fundamental, ainda mais agora com o que está em voga, a questão da concussão cerebral, né?
O fisioterapeuta ele tem que entender quais são os atendimentos imediatos após um trauma, né? Quando o atleta faz uma síncope, qual é a atividade do fisioterapeuta? Ele tem que estar preparado, ele entra no campo com o médico, né? Então, ele tem que dar esse suporte imediato. Então, para mim, isso é fundamental. Eu tive sorte, Leonardo, porque no meu curso, não sei se continua, mas no meu curso eu tive socorros e urgências 1 e 2, eu tive métodos e técnicas de avaliação 1 e 2, eu tive fisiologia 1, 2 e 3, tive fisiologia do exercício, bioquímica com a professora Wanda, que até hoje eu guardo o material dela, 1, 2 e 3. Eu tive muita sorte também. E acho isso, para mim, fundamental. E socorros e urgências, para mim, ele tem todo um papel importante, porque o fisioterapeuta ele não pode ser só o cara que trabalha na parte funcional. Essa é talvez o nosso maior, esse é com certeza o nosso maior carro-chefe, né? Entender a cinesioterapia, entender a eletroterapia, coordenar bem os trabalhos de recuperação, ser cada vez mais rápidos com tecido biológico, mas ele tem que começar a transitar em outras áreas, né? Entender o eletrocardiograma, por quê? Será que com esforço, na hora que fizer a transição, esse cara tem uma alteração na curva PQRS? Será que tem? O que é isso? Acho que o fisioterapeuta deve confirmar isso a cada vez mais. Até porque, né, Alex, em determinadas modalidades, né, só tem um fisioterapeuta, né? Muitas vezes, né? Se a gente pegar no esporte amador aí, né? Só tem um fisioterapeuta ali, e até em modalidades aí não na mídia aí tão vista, né? A gente só tem um fisioterapeuta na equipe, né? E aí ele tem que saber fazer a primeira intervenção, né? Isso é importante, né? Certeza absoluta, meu amigo. É muito legal, assim, a área da fisioterapia esportiva mesmo, ela é fascinante, né? Eu tenho aqui alguns alunos que entraram aqui, né, para acompanhar. Eu até brinquei com eles, vocês têm que assistir, né, essa live, que é com o cara, né? É com o cara, né? Mas imagina. Aí, qual foi essa sua vivência lá, né, na seleção olímpica? Como é que foi, né? De cara, o trabalho de vocês. Eu tive uma responsabilidade muito grande, né, Leonardo? Logo de cara, eu tive a lesão do tornozelo do nosso principal atacante, né? Ele machucou o tornozelo e na véspera do jogo contra a Colômbia. E aí eu tive aquela grande responsabilidade de colocá-lo para jogar. Eu estava com o Charles, que é fisioterapeuta do Cruzeiro, que eu tenho também total admiração. E aí a gente se uniu para poder juntar conhecimento e a gente tentar produzir um trabalho que realmente surtisse efeito. Ali estava a nossa maior colaboração para o ganho da Olimpíada. E como é que foi a relação lá? Como é que era a relação lá com os jogadores, né, da fisioterapia? É isso que eu te falo. Os atletas, eles respeitam muito a fisioterapia esportiva brasileira, né? Então, assim, o gasto de energia com isso é muito pequeno, né? Porque eles praticamente reverenciam o nosso trabalho, né? Agora, a gente, cada vez que vai para uma seleção, por exemplo, brasileira, a gente vai com esse objetivo de conquistar, não pensar no eu, Alex, eu, Charlinhos, né? Eu, Fiote. É pensar que a gente possa estar deixando um legado e, por exemplo, na minha ida, na primeira convocação para a seleção principal, ser convidado para a roda de reuniões da comissão técnica para dar nosso parecer dos treinos, né? Então é importantíssimo a gente ter essa vivência e passar para quem está acima, quem está comandando, a importância da fisioterapia no processo decisório, entendeu? Então, isso eu já percebi que, por exemplo, na seleção olímpica, nós éramos chamados para todas as reuniões para processo decisório. O que ia decidir se valeria a pena ou não, mantinha o treino ou tirava o treino. Então, tudo isso me deixou muito feliz, porque como a responsabilidade aumentou muito, a gente gostou. Porque a gente testou coisas que a gente não tinha condições nenhuma de testar 10 anos atrás. Eu estou falando de 10 anos atrás. Imagina os dinossauros da fisioterapia em 90, 80. O que esses caras não sofreram? A gente tem aí algumas modalidades, né? Alguns desbravadores, né? No futebol, você citou aí
o professor, né? Tem que chamar eles de professor, porque eles são Sim. professor Cláudio Honor, né? O professor Rossan, né? O professor Fábio Marcelo, né? Que são ícones aí, né? Da fisioterapia. Mas a gente também tem no vôlei, né? Outros profissionais também. Tem O próprio FIAP. o FIAP, que foi aí o desbravador. Eu tive uma vivência muito pouco assim na fisioterapia esportiva, mas passei pelo vôlei um pouco, né? Mas Aham. é bem dinâmico essa abordagem. Então, o que assim, o egresso, ou então quem está aí querendo ingressar na fisioterapia esportiva, o que ele precisa fazer de curso, né, de conhecimento, né? O que deve procurar, né, para poder ter essa educação continuada, né? É, Participar de congressos. eu procurei exatamente isso, Leonardo. Eu primeiro procurei entender como que ler artigo científico, né? A segunda coisa, eu tentei me especializar em áreas que fossem bem próximas, né? Então, eu me especializei em traumatortopedia aplicada à fisioterapia, fiz fisiologia do exercício, tentei ir buscar dessa maneira. E, ao mesmo tempo, eu tentei, junto aos cursos que haviam na época, por exemplo, a biomecânica aplicada ao esporte, eu fiz com o Fábio Marcelo, todos os cursos, eu fiz o CABAT aplicado ao esporte no Hospital Kaiser, nos Estados Unidos. Tudo que eu pude, cara, eu fui atrás. E eu penso o seguinte, não existe fórmula. Eu só acho que o cara tem que estar realmente muito preparado. Agora, eu acho, Leonardo, que talvez aqui o maior legado dessa live deveria ter correlação com uma coisa muito importante, com a Pode palavra falar. união. Oi? União. A palavra União. união. Entendeu? Eu falei para vocês lá, né, na Pode nossa falar. reunião, eu acho que se nós fisioterapeutas nos atacarmos, e a gente não pode esconder isso, ainda pouquíssimos, existem bem pouquinhos, mas ainda com aquele ranço de disputa de mercado, não precisa ofensa entre pessoas, né? Eu disputei mercado com várias pessoas, sentávamos para almoçar e jantar e ríamos do que nós realmente acreditávamos. Cada um acredita do seu lado, mas tem que haver o respeito mútuo. Porque todas as ações que eu faço e que você faz, Leonardo, elas vão surtir efeito para o terceiro, né? Então a gente tem que pensar não só no eu. Não adianta eu achar que eu sou melhor que o Sasaki. Estou usando os nomes, são pessoas que eu tenho. Sim, que você tem mais intimidade, né? Exatamente. Eu tenho um acesso hoje ao Fabiano do Flamengo. Então, ninguém é melhor que ninguém, ninguém sabe mais que ninguém. O nosso objetivo aqui é único, de trazer um legado para a fisioterapia, para que a fisioterapia possa se estabelecer no mercado como, de fato, ela é importante. E a gente sabe que, ao longo dos anos, a gente veio ganhando espaço, né? E hoje, eu acho que a governança do CREFITO 2 tem muito como objetivo traçar essa união entre todas, em todo o Brasil, com todos os fisioterapeutas, que sejamos uníssonos, falar uma coisa só, né? Para o bem de todos nós. Entendi. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. A união, né? A união. Perfeito, Alex. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta para o Alex. Coloca aqui na live, né? Alguma pergunta que eu posso direcionar para ele. Tá bom? Alex, você queria falar de alguma coisa específica aí que nós não acabamos abordando, né? Sobre Não, fisioterapia, perfeito. a fisioterapia esportiva aí? Acho que nós acabamos abordando todos os temas, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Qual a importância, né? Eu sempre bato nisso, né? Da avaliação do fisioterapeuta na pré-temporada, né? O que nós fazemos ali? Quais são os testes que nós usamos? E aí você falou de práticas baseadas em evidências, né? Hoje a gente usa muito os testes funcionais, né? E eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância, né, desses testes funcionais para o fisioterapeuta identificar, né, ou para acompanhar a recuperação dos atletas. Na verdade, a fisioterapia hoje tem um papel quase que de 70% na pré-temporada. Porque você precisa ter toda a saúde do atleta na palma da mão. Então, principalmente a arte do funcional, né? Está muito em voga o FNS, Sim. muito utilizado. Mas não é só isso, não. Eu comecei a entender
que antes de avaliar tudo isso, aliás, perdão, o FMS para mim é o primeiro teste, ao longo de caminho, né? Primeiro, lógico, tem os clínicos metabólicos, que, né, coração, que vai fazer lá o ecocardiograma, vai fazer o teste de capacidade cardiorrespiratória, enfim. E aí vem a parte do fisioterapeuta, que é analisar principalmente a parte funcional, saber como esse atleta está funcionando, né? Depois, eu acredito piamente que existem outros fatores que são importantes para você avaliar como esse aparelho locomotor está respondendo. Então, eu gosto dos testes de salto, os testes de salto vertical, horizontal, simetria muscular, como é que está funcionando. Hoje, o fisioterapeuta provavelmente seja um dos grandes avaliadores do isocinético, né? O conhecimento que possui. Então, na minha concepção, hoje 70% da pré-temporada está na mão do fisioterapeuta. Tá. E o que vem a ser esse isocinético, Alex? Fala um pouquinho pra gente. Bom, o isocinético, na verdade, hoje em dia, agora tem até um aparelho que foi inventado na Itália chamado Kinel, que ele avalia a concêntrica, a excêntrica. E o isocinético seria a terceira forma de contração, né? Tem a contração excêntrica e concêntrica, né? Que é a isotônica, tem a isometria, a contração concêntrica e a contração excêntrica. E aí inventaram a contração isocinética. O único problema da isocinética é que um equipamento muito bom, ele vai avaliar 360 graus por segundo. Né? E o movimento humano chega a 2.000 graus por segundo. É como se você avaliasse um carro de Fórmula 1 e falasse assim, ó, teu carro está seguro até 60 km por hora. Ah, como assim? Meu carro corre a 400 km por hora. Depois de 60 você reza. Entendeu? Entendi. O Rafael aqui, ele colocou, né, como você vê, Alex, a osteopatia no meio esportivo? Para mim, eu tinha uma pessoa, isso eu queria até aproveitar, que nosso tempo está acabando, mas eu queria aproveitar para dizer. Eu trazia um osteopata para dentro do clube, mesmo que eu tivesse uma formação, né, na questão, não tinha o DO, mas tinha a formação, e eu sabia utilizar a osteopatia, eu preferia dar ênfase a um profissional especialista. Né? Porque o pato, ele sabe tudo. O pato corre, mas não corre como uma lince. Né? O pato nada, mas não nada como um peixe. Voa, mas não voa como uma águia. No final das contas, faz tudo, mas não consegue ser excelência em tudo. Então, eu trouxe um osteopata para que, com a formação, imagina, ele trabalha todo dia só com aquilo. Então, eu deixava à disposição um osteopata também para fazer as suas avaliações e também, em alguns casos, no dia do recovery, eu trazia o osteopata para fazer isso. Tá. Acho de fundamental importância. Tá. O Humberto aqui colocou aqui, a eletroestimulação tem papel de relevância no desempenho físico dos atletas? Eu sou até suspeito para falar, né? Você começou falando isso. Eu fiz um livro de eletroestimulação, eletroestimulação exercício do futuro, e acredito que a eletroestimulação ela tem um papel, sim, fundamental, baseado na sarcopenia e baseado na perda de fibras musculares que você tem a partir dos 24 anos de idade. Segundo o Wernicke, a partir dos 24 anos de idade, você tem uma perda considerável de fibras do tipo 2A e 2B. E com a eletroestimulação, baseado na frequência que você vai ativar, você pode reativar essas fibras musculares e ter um ganho grande. Excelente, Alex. Bem, a gente já está chegando aqui no final da nossa live e eu gostaria aí que você fizesse as considerações finais da live, né? Da sua participação, da fisioterapia esportiva, né? Não, só deixar isso aí claro, que eu acho que a maior mensagem nossa aqui seria de união, né? Deixarmos. Eu só te cortar, dar um abraço aqui, um amigo aqui que tá botando aqui, o Neto. Fala, Neto. O Neto tá lá no México, é outro que tá representando a gente. Eu vi. Fala aí. A gente, tá lá com o Dória, é um atleta que eu trabalhei também no Botafogo. E a gente tem que ser unidos, cara. A gente tem que ser unido, a gente tem que ser agradável, empático um com o outro, entendeu? Tem até um aí que entrou brincando, não sei se foi contigo ou se foi comigo, aí xingando, não sei o que é. Mas é o que eu falo, são coisas que faz parte para quem está em evidência, né, Leonardo? Isso aí faz parte, já estou acostumado. Até um dia, um amigo meu, falecido Eurico Miranda, ele disse para mim o seguinte: Alex, prego nasceu para tomar martelada. Se não quiser, fica dentro do saquinho que ninguém te vê. E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa realmente
botar nosso ponto de vista no mercado, mostrar que temos importância segundo a relevância do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa dedicação. É só isso. Eu acho que a mensagem que eu todos os dias prego, irmão, é sermos unidos. Com isso, a fisioterapia ela é insuperável, ela vai ficar insuportável no mercado, porque Sim, é uma profissão linda, é uma profissão devidamente importante, tem uma importância sobrenatural, mas com certeza, se nós todos dermos a mão um para o outro. tá. Alex, eu queria assim, agradecer imensamente, tá, a sua participação. Né? Eu sei que o seu tempo no dia a dia é corrido. Né? Nós conversamos para poder fazer essa live, né? E tentamos ajeitar aí um horário bom, né, para a gente poder realizar essa live. Mas, assim, em nome do Crefito 2, em nome do Dr. Willem Rai, tá, o nosso presidente, queria agradecer a sua participação, a sua contribuição, né, na fisioterapia esportiva, na fisioterapia, tá bom? Todo colegiado aí agradece, tá bom? A fisioterapia que você faz, né, nos atletas, tá bom? Então, eu queria aí agradecer a sua Eu que participação. te agradeço. E a live foi muito esclarecedora, assim, as pessoas adoraram a live, né? E vai ficar gravado no nosso IGTV, para as pessoas poderem assistir, tá? Quem não Beleza. conseguiu, fica no nosso IGTV, tá bom? Do Crefito Beleza, 2. meu amigo. Tá bom, meu amigo? Vamos Muito nos obrigado. falando, Manda um abraço para o Vini, nosso presidente. tá E bom? estou aqui à disposição. Até breve, Alex. Até breve, meu amigo. Tchau, Abraço. tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço e boa noite para todos aí.